Oi, gente, voltei. Ontem saí às pressas da live. Fui fazer uma live antes de um atendimento no parque. Meu cliente chegou no meio da leiturinha. Como pode melhorar, não é mesmo? E hoje, como vocês sabem, quem assistiu a live de ontem, quem tem acompanhado aí as postagens, sabe que hoje é dia de ser você. Vamos continuar com este tema hoje, sendo você? O que é ser você? E é muito interessante, né? As pessoas perguntam: Renata, você não tem agenda? Você não programa os seus vídeos? Você não programa as suas postagens, as suas lives? Gente, até programo, mas até seguir a minha programação é outra história. Né? E quanto é que a gente está vivendo uma vida programada? Uma vida toda controladinha. Eu ponho lá na minha agenda que tal hora, eu vou fazer tal coisa, eu tenho que fazer. E se aparece algo mágico no meio da história, eu não posso fazer porque eu tenho compromisso com a minha agenda. Não. Quando eu estou sendo eu até faço o exercício da agenda, até coloco lá as coisas que são importantes. Mas quando eu estou na presença, eu jogo a agenda de lado e sou a energia que se requer a cada instante. E isso tem trazido muito mais possibilidades na minha vida. Isso tem trazido um lugar de viver em conexão com a energia que se requer a cada instante. Então, para você que gostaria que eu tivesse uma live toda semana, no mesmo horário, pode ficar esperando sentado, porque isso não vai acontecer, tá bom? É uma escolha que eu faço de não ter pactos com agendas. Eu tenho compromisso com a criação da minha vida. Eu sou a energia que se requer a cada instante. E hoje, né, vocês sabem que eu tô fazendo atendimentos hoje e amanhã, com valor diferenciado, em comemoração, em celebração ao dia de ser você, para dar as cutucadinhas aí em você, onde é que você não está sendo você, onde é que você está fingindo que está sendo, mas está só copiando ou está só controlando. E eu abri esses atendimentos. Hoje tive um atendimento muito mágico. Uma pessoa que eu comecei a atender há 3 anos atrás. Ela fez uma série de atendimentos comigo e depois ela sumiu. E isso é muito natural, pelo menos em relação aos meus atendimentos. As pessoas engajam, vêm, fazem, de repente elas viram purpurina. E em determinado momento eu comecei a me questionar sobre o que é isso que eu estou criando, que as pessoas simplesmente desaparecem, elas somem. E eu comecei a fazer essa pergunta, né? O que está certo sobre isso, o que está certo sobre isso, o que está certo sobre isso. E recebi uma consciência hoje, que eu já tinha recebido antes, mas ainda não tinha reconhecido. Oi, gata, você quer o quê, carinho? Vem cá, vem, Gaia, vem. Ai, gente, tem uma gata tão carente aqui. Eu tô na casa de uma amiga, cuidando dos gatinhos dela, que ela foi viajar. Olha, vem cá, neném, vem. Vem cá, você quer colinho? Quer? Não? Só quer miar? Vou fazer um carinho nela aqui. Olha, bebê, você é muito fofo. Vem aqui, vem. Vem, bebê, deixa eu pegar ela, só um minuto. Vem cá, Gaia. Não? Não, ela só quer a mãe dela mesmo, tá reclamando. E aí, voltando, né, o que eu reconheci? Eu reconheci que eu escolho não criar dependência nas pessoas. Eu escolho que as pessoas não dependam dos meus atendimentos para tocarem a sua vida adiante. E é isso que eu tenho criado. Eu atendo muitas pessoas que vêm, mergulham, vão lá, chafurdam, acessam consciência e aí elas me soltam e se soltam de mim também, para experimentar esse espaço novo de ser que aparece depois de uma série de atendimentos. E hoje atendi essa pessoa que depois de 3 anos apareceu. E eu me lembro de todos os atendimentos que eu faço, ou memória.
E aí ela, naquela época, ela estava num processo de diagnóstico de câncer. E a gente fez vários processos, e, se não me engano, foram 4 sessões. E aí ela sumiu. E ela veio se aproximando. Esse ano ela veio voltando. Ela entrou na comunidade que eu tenho no WhatsApp, no Ser Infinito. Ela voltou a participar dos workshops que eu faço. E ela escolheu fazer o atendimento de hoje. Gente, eu atendi uma outra pessoa, uma nova pessoa. Muito mais presente com o seu processo. Olhando para a doença que ela criou como uma contribuição, que foi isso que a gente abriu há 3 anos atrás, né? A pergunta era, qual a contribuição por detrás deste diagnóstico? E ela vem recebendo toda a consciência que esse processo que o corpo dela criou para que ela pudesse acessar mais consciência sobre ela mesma. E a gente entrou agora num movimento de outras sessões, ela vai fazer mais alguma série de sessões, porque ela é outra pessoa. E hoje, esta pessoa com diagnóstico de câncer, ela falou que ela escolhe viver 112 anos. Olha que coisa linda, né? Ou seja, nada nos para quando a gente está na escolha de viver a vida que a gente verdadeiramente deseja. E se uma doença chega, não olhe isso como sendo um castigo, uma desgraça. Não olhe para esse lugar de vítima, por que comigo? Não tem porquê. Tem o quê? Não tem porquê. Tem o quê? O que está por detrás disso? O que é que meu corpo criou para me trazer de presente? E aí a gente recebe a consciência por detrás da doença. E se essa doença vai embora ou não, você não controla. O que você faz é você escolher como você quer se relacionar com isso. Como graça ou desgraça. Então foi incrível. E isso me trouxe a consciência de que sim, a minha escolha é não criar dependência nas pessoas. Que as pessoas não dependam do trabalho que eu faço. Que elas possam encontrar em mim uma contribuição. E que elas possam se soltar de mim a hora que elas bem desejarem. E que não tem nada de errado em eu criar pessoas que vêm para os atendimentos e que somem. Não tem nada de errado nisso. É só a consciência daquela pessoa de que tá bom até aqui. E quando eu perceber que cabe mais cutucadas, eu volto. Ou não. Ou vou procurar outro tipo de tratamento. E isso foi muito legal, já que a gente está falando de ser você, né? Então, o que eu sou? Eu sou o que eu escolho ser. E uma das escolhas que eu faço, e reafirmo hoje aqui com vocês, é que eu escolho a não dependência. Não depender de ninguém e fazer com que ninguém dependa de mim. Que cada um possa ser a sua força. Cada um possa escolher livremente por si mesmos, porque o trabalho, minha gente, é a gente que faz. Não tem Jesus, não tem Deus, não tem nenhum borogodó que vai consertar a sua vida. Até porque a sua vida não está errada. Errada é um ponto de vista. Mas se você quer melhorar a sua vida, esquece Jesus. Jesus já veio e já entregou um monte de ferramentas. Se você vai usar isso ou não, é com você. Mas não coloca na mão de Jesus a sua salvação. Porque ele já fez a sua contribuição. E olha que o cara entregou pesado. Então é sempre este lugar de você reconhecer que quem cria tudo na sua vida é você. E quanto mais congruente você está com a sua verdade, mais as portas se abrem. Porque o universo entende a linguagem da verdade. Se você fala uma coisa, mas faz outra, tem uma barreirinha aí. O que é essa barreira? Uma barreira energética que vai fazer com que as coisas que você vem pedindo não consigam chegar até você. Porque você não tem congruência, né? Você fala uma coisa, mas faz outra.
Isso é uma barreira gigante. Então hoje, esse dia que se comemora mundialmente, o dia de ser você, ele nos convida a acessar aquilo que é verdadeiro para cada um de nós. O que é verdadeiro para mim só diz respeito a mim, o que é verdadeiro para você só diz respeito a você. E é essa honestidade que a gente pode ter com a gente mesmo que muda o curso da nossa vida. Hoje também encontrei uma outra pessoa que também começou atendimentos comigo. É uma artista incrível. Olha só o que essa menina faz. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Gente, isso aqui não é inteligência artificial, tá? É uma pessoa que criou este desenho. Olha que primor. Uma artista. Ela é uma artista de várias habilidades artísticas, habilidades cênicas, habilidades gráficas, que vem aí também num processo de descoberta de si mesma. Ela é maravilhosa, adoro essa pessoa. Aliás, eu adoro todas as pessoas que eu atendo. Cada um traz o seu eu tão perfeito que é impossível não contemplar cada pessoa que eu atendo. E contemplar também os seus processos. É muito rico tudo isso. Então, ser você é uma riqueza. Quando a gente está sendo, quando você vê uma pessoa sendo quem ela é e na disposição de receber o que essa pessoa é, sem ter que caber no seu mundo, uau, tem tanta riqueza nesse processo, mas tanta. Tô vendo um monte de gente chegando aqui, que delícia. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem são vocês? Adriana Rolim de Camargo. Oh, que chique. Você é por aqui, Cleo. Raquel. Ai, gente, olha só. Nossa, eu poderia falar de vocês aqui, mas eu não fui autorizada. A gente tá falando de ser você. E eu tô vendo aqui essas pessoas todas que me aparecem aqui, como vocês são incríveis. Eu escolho pessoas incríveis para caminhar comigo. Muito incríveis. Não é pouca coisa, não. Tem pessoas impressionantes convivendo comigo. Mas, voltando, comecei aqui essa live falando sobre a live de ontem, onde eu fui interrompida na leitura do livro Sendo Você, Mudando o Mundo, deste fofo, lindo... Deixa eu fingir que eu sou o Dan Here. Tô parecendo o Dan? Esse homem, este aqui, ele trouxe esta consciência, ser você. Escreveu o livro Sendo Você, Mudando o Mundo, a partir da sua experiência pessoal, de ser quem ele é. E ele conta no livro essa trajetória, como é que isso aconteceu, como é que isso se deu. Ele estava no momento da vida dele que ele já tinha realizado muitas coisas, trabalhava com... como é que chama? Ai, aquela coisa que a pessoa conserta as colunas, como é que é mesmo isso? Quiropraxia, pronto. Trabalhava como quiropraxista, era muito bem sucedido. Ele tinha uma noiva, ia se casar, mas esta pessoa, este hominho aqui, ó, olha que desperdício, né? Ele queria acabar com a vida dele. Ele estava vivendo muito infeliz, porque ele estava vivendo papéis. Então ele se deu conta de que ele estava vivendo papéis e que esses papéis que ele estava vivendo eram mentiras que ele contava para ele mesmo do que ele achava que ele tinha que ser, baseado nas expectativas das pessoas, do mundo, e quase ninguém faz isso, né? E foi quando ele resolveu que ele se deu um tempo que se a vida dele não mudasse, ele ia acabar com tudo. Tô falando de acabar com tudo mesmo. E no livro ele conta tudo isso, eu vou resumir, tá? E ele conta que ele encontrou um anúncio sobre a aplicação de barras de Access, que ele desdenhou. Ele achou ridículo o anúncio, mas se sentiu tentado a experimentar, nem que fosse para destruir a pessoa, né, que ia atender ele.
E ele se lembra que ele estava na maca e de repente ele começou a perceber o mundo dele se ampliando, se abrindo e aquela vontade de viver voltar para o corpo dele. Ele se encantou com ele mesmo, ele se encantou com ele, se encantou com a vida. E aquilo trouxe para ele vontade de continuar, vontade de viver, vontade de investir na vida dele. E aí ele não parou nunca mais, né? Desde essa primeira sessão que ele teve esse uhul, ele se envolveu com as terapias de Access, com todas as ferramentas e recursos que Access traz, e não só começou a praticar, como se tornou um dos cofundadores, aliás, o cofundador de Access Consciousness, Dr. Dan Heer. Quem fundou o Access Consciousness foi Gary Douglas, e o Gary percebeu nele ali alguma coisa, uma contribuição para o Access, trouxe ele, e o Dr. Dan Heer vem criando coisas excepcionais, desde que escolheu a vida, escolheu voltar a ser quem ele é, escolheu validar o seu próprio saber, escolheu confiar no que ele sabe. E ele traz tudo isso aqui neste livrinho. Então eu deixo aqui hoje, né, no dia que se comemora o Dia de Ser Você, sugestão de leitura, Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer, que está publicado em vários idiomas, inclusive português. Você pode ler no idioma que você quiser. E eu vou continuar a leitura que a gente começou ontem. E eu fiz uma pergunta para o livro, né? Qual é a contribuição que este livro pode ser para as pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo, que vão assistir no futuro? E aí eu comecei a ler, e era antes do meu atendimento, que eu tinha um atendimento ontem, estava aproveitando um tempinho que eu tinha, que meu cliente sempre chega atrasado, mas ontem resolveu chegar na hora. E eu interrompi a leitura e estava fluindo lindamente. Eu gostaria de retomar com vocês. Eu estava lendo a página 66, eu vou continuar, vou voltar um pouquinho. Se você escutou a live de ontem, você vai escutar de novo esse trecho, porque eu não terminei. E hoje eu quero terminar aqui com vocês, tá bom? Bom, página 66. Senhor DeMille. Esse Senhor DeMille tem uma nota aqui que explica quem ele é. É um famoso diretor de cinema americano. Senhor DeMille, estou preparado para meu close. É o nome desse trecho. Quantas vezes em sua vida você se sente como se estivesse apenas desempenhando um papel? Por que estou desempenhando este papel? Não quero desempenhar este papel? Qual a minha escolha neste caso? Em algum ponto da sua vida você decidiu que papel desempenharia e depois escolheu o personagem, o figurino, a contribuição para aquele papel em todas as situações diferentes. Por quê? Apenas porque o fez. Por um lado, é mais ou menos como sentir que está vivendo a vida de outra pessoa ou o ponto de vista de outra pessoa. No entanto, você continua voltando a desempenhar aquele papel como se fosse a soma total de você e a única escolha que tem. Há algumas mulheres que escolhem o papel de estrela principal. Elas são a estrela principal onde quer que estejam e o que quer que façam. Entram na sala e todos os olhos se dirigem para ela. Ah, chegou a estrela principal. Como isso aconteceu? Como todos nós sabemos, porque esse foi o papel que escolheram. Mesmo que o personagem que elas retratam seja diferente em cada momento e situação, elas ainda são a estrela principal. Seu papel poderia ser: sou a mais emocional, sou a mais rica, ou sou a mais sensual, ou então sou a pobre vítima. Ou poderia ser algo completamente diferente. Só você sabe. Por exemplo, algumas pessoas decidem: meu papel
é ser o lixeiro e uma pilha de detritos. Então, como vou fazer isso com a minha família? Ah, sim. Escolho uma família onde todos os outros são ricos e não tenho nenhuma maneira de ganhar dinheiro. Então, posso me sentir como um monte de lixo o tempo todo. Ai, que fofo, não é? Como vou fazer isso em um relacionamento? Vou escolher alguém que não gosta de mim e me diz o tempo todo que não gosta de mim. Como vou fazer isso no trabalho? Ah, eu sei. No trabalho eu vou trabalhar no McDonald's e nunca mais sair de lá. Desempenhando seus papéis, a maioria das pessoas parece estar falando de sua própria biblioteca de fitas. Esta é a fita número 27. Como está hoje? Saí para assistir um filme maravilhoso, foi fantástico. O que você acha do Barack Obama? Poderiam ocorrer mudanças? Não acho. E o John McCain? Também não sei sobre ele. Talvez seja um político também, republicano, pelo que ouço falar. Existem esposas Stepford, filhos Stepford e homens Stepford. São fita número 27, fita número 432, fita número 37. Ah! Você respondeu com a fita número 30, fita número 31, fita número 31A. Você respondeu com a fita número 36, vou responder com a fita 36A. Esta é a maneira como a maioria das pessoas se comunica. A maioria das pessoas não está presente. Tudo que elas fazem é rodar a fita e a fita seguinte e a fita seguinte. É como se elas estivessem em um turbilhão de conversas em torno do vazio. Isso verdadeiramente funciona para você? Vou só fazer uma pausinha aqui, tá bom? O que ele está trazendo aqui chegou recentemente em Access como personalidades, onde nós adotamos personalidades para nos relacionarmos com o mundo, com as pessoas. E a gente roda tanto essas personalidades, a gente ensaia tanto essas personalidades, esses personagens que a gente cria, essa interface de ser com o outro, que na maioria dos casos a gente se embola, se mistura, se amalgama com o personagem e a gente acaba achando que esse personagem somos nós. Nós não somos personagens. Então, na maioria das vezes, a gente está sendo alguém com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, com o ensino. A gente assume papéis. E quando a gente não está consciente disso, a gente acha que a gente é aquele personagem. A gente acha que a gente é aquela personalidade. Então, todas as personalidades que você tem aí no comando da sua vida, que impede que você apareça, a gente pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor. Pode. Continuando. Isso verdadeiramente funciona para você? Ou, quando a fita número 31 começa mais uma vez, parece que sua vida inteira tem sido uma mentira? Creio que a maioria de nós sente-se dessa forma em algum ponto. Alguns de nós sentem isso nossas vidas inteiras. Alguns de nós sentem isso somente durante 90% de nossas vidas. As pessoas que estão realmente felizes sentem isso somente 85% de suas vidas. Mas quantos de nós percebem e falam? Sabe, sinto como se minha vida não tivesse nada a ver comigo. Em vez disso, você continua dizendo: não, tenho que fazer isso certo, só preciso controlar isso. Tenho que fazer isso certo, posso controlar isso, preciso controlar isso, tenho que fazer isso certo, tenho que controlar isso, só preciso que isso mude e depois realmente terei acertado nisso. Em vez de analisar e dizer, sabe, sinto como se isso fosse uma tão grande que não quero que ninguém saiba o quão errado sou, nem eu mesmo.
Quantas vezes você já se viu neste lugar de perceber que o jeito como você está tocando a sua vida está criando um monte de coisas que você não quer, mas você não consegue sair desse lugar porque você está tentando fazer isso que você definiu que tem que ser o jeito certo, até você gastar todas as suas fichas, começar a ter a sua saúde comprometida, começar a ter as suas finanças degringolando, né, ladeira abaixo. Como seria você reconhecer que você está fingindo, que você está só jogando com os recursos que essa realidade lhe disse que se você fizesse você ia ser super bem sucedido? É só fingir. É só você inventar um personagem aí, tá tudo bem. Não tá tudo bem. E você sabe disso. E quanto você tá escondendo isso de você mesmo? Pode continuar. Tá funcionando? Se não tá funcionando, o que é que você pode escolher diferente agora? Perceba que esta é a coisa que você tem de entender. Parece, muitas vezes, mais real para você excluir-se da contabilidade de sua vida do que fazer parte dela. E se você estivesse tão presente e consciente do que deseja como sua vida, que ninguém pudesse afastá-lo disso, por que você não estaria validando a realidade de ninguém, mas ao contrário, estaria totalmente consciente da sua e inflexível em seu pedido para criá-la? Quanto você está tentando fazer o certo para atender as expectativas das pessoas, a maneira como as pessoas querem ver você, para você ser aprovada por outras pessoas, para você poder se sentir aceita e pertencente? Quanto mais você vai continuar mentindo para você que você pode ser algo que você não é. E o que se requer para que você dê permissão e valide quem você verdadeiramente é? Tudo que não permite que isso ocorra para você agora, você pode destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim? Pode, POC. Isso seria esquisito, não? Você estaria disposto a ter mais disso? E se tudo que não funcionou em sua vida foi simplesmente porque você escolheu e tem desempenhado estes papéis que não funcionam para você? Vou parar por aqui, tá? Parei na página 68. O que vem na sequência é: e se você pudesse escolher que papel desempenhar? Ficou com vontade de ler mais? Ó, é só você adquirir o livro. Tem versão livro físico e tem versão Kindle. Ai, como pode ser mais fácil? Então, tô trazendo isso aqui hoje, né? Levantar essa brecha. E que contribuição eu posso ser para você? Se você acha que eu posso contribuir com o seu processo, estou totalmente na disposição de usar o que eu sei, o que eu tenho de recursos para compartilhar com você. E aí, você pode escolher isso? Se não, tudo bem. Pode escolher o que você quiser. Mas eu estou dizendo que eu tenho feito essa trilha. Muito do que o Dr. Dan Heer relata no livro, eu também já vivi, né? Esse espaço de querer ser a pessoa certa, de querer dar a resposta certa, de querer ser aceita, de querer ser reconhecida. Nossa, gente, eu sou campeã nessa história. E o que eu ganhei com isso? Hoje eu posso ver que eu ganhei muita consciência sobre o que é que eu não escolho mais para minha vida. Não escolho mais que as pessoas determinem como eu tenho que ser, como eu tenho que pensar, como eu tenho que me vestir, com o que eu tenho que trabalhar, como eu tenho que falar. Hoje eu estou na total permissão de ser quem eu sou. Para mostrar para quem? Para ninguém. Mas em paz comigo. Em paz com quem eu sou e reconhecendo
que quem eu sou, só eu posso ser. E que esse é o meu trabalho, comigo, pessoal. E eu tive essa percepção também depois de começar a trabalhar com processos energéticos. Trabalhando com processos energéticos em mim primeiro e depois com todas as pessoas que eu atendo, né? Cada pessoa que chega para mim é um presente. Eu agradeço assim cada pessoa que vem para mim, que me traz a possibilidade de ventilar mais consciência, não só para quem está escolhendo ser atendido, mas para mim também. Hoje eu sou muito mais coerente com as coisas que eu falo e com a forma como eu vivo a minha vida. Durante muito tempo, eu também era dessas que falava uma coisa e praticava outra. Não tinha convergência. E eu comecei a olhar para tudo isso com coragem. Coragem, porque as coisas não estavam acontecendo de uma forma em que eu pudesse crescer. Não. E eu comecei a ver onde é que eu estava mentindo para mim. Até que uma pessoa me chamou de mentirosa. Uma pessoa virou para mim e falou assim: você é uma mentirosa! E aquilo foi um tapa na cara, foi o tapa que eu precisava, eu pedi por isso. E aí eu comecei a perguntar, onde é que eu tô mentindo pra mim? Tão grandemente que chegou, né, a transparecer para as outras pessoas. E eu fiz uma escolha. Eu não vou mentir mais sobre quem eu sou. Primeiro pra mim. E naturalmente isso se apresenta pro mundo. E isso tem a ver com essa energia de ser você. Ser você é just for me, just for fun, never tell anyone. Só por mim, só por diversão, não precisa contar pra ninguém. Eu não preciso sair pro mundo dizendo, olha gente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é comigo. Essa tal de permissão, né, que quando a gente aumenta nosso nível de permissão, as portas se abrem no mundo, ela começa com a gente. Então tem muitas coisas sobre mim que eu não vou tornar públicas porque não interessa. Não interessa pra mim. Eu tenho que estar presente com isso. Eu tenho que estar presente comigo quando eu tô mentindo pra mim. Quando eu ainda tô interpretando um papel pra caber na vida de alguém, pra ser aceita, pra não ser julgada. E isso é um trabalho pessoal. Ser você só diz respeito a você. E quando você tem esse compromisso com você mesmo, o mundo recebe você. Porque você já não tem mais que ficar mentindo sobre quem você é. Você já deu permissão de ser quem você é. É muito incrível todo esse caminho, toda essa trajetória. Então, se você tem vontade de começar a tirar estas camadas, personagens por personagem, de uma forma gentil com você, né? O meu convite é experimente os processos energéticos. É isso que essas ferramentas fazem. Vão desvelando essas camadas. Não é racional, não é linear, você não precisa entender, elaborar, nem nada disso. Mas você começa a perceber mudanças no seu comportamento, mudanças da vida com relação a você. Cada camada que a gente vai desvelando, cada casca que a gente vai tirando, vai abrindo mais espaço de ser você no mundo. E isso é mágico, mesmo. E muito fácil. E muito difícil. Depende de como você escolhe que vai ser o seu caminho. Para mim foi difícil durante muito tempo, dei muito murro em ponta de faca, briguei muito comigo, nesse lugar de querer estar certa, de querer que as pessoas me vissem de um jeito e querer caber, mas não estava funcionando. E eu comecei a escolher diferente. E foram essas as ferramentas que eu usei, as ferramentas energéticas que foram abrindo esse espaço de ser para mim.
Então deixo o convite, leia o livro se você quiser explorar mais, ele é muito inspirador, né? Hoje é o dia de ser você, essa data foi criada pelo Dr. Dan Heer, uma data comemorada mundialmente. Hoje às 17 horas, se você quiser participar dessa celebração do dia de ser você, às 17 horas vai ter... acho que vai aparecer no site do Access Consciousness, accessconsciousness.com. Você se inscreve no Dia de Ser Você e você assiste gratuitamente, né, uma palestra do Dr. Dan Heer falando sobre este tema. Então, se você quiser entrar um pouquinho neste universo das energias, hoje é um bom dia para você começar a dar esse passo, tá bom? E se quiser aprofundar mais, só chega perto, né? Segue aqui o perfil, vem para os atendimentos. Então amanhã ainda tenho horários na agenda para atender mais pessoas, num valor comemorativo do dia de ser você. Aproveita, porque não é sempre que eu abro essa brecha na agenda, e é só você escolher. Se isso te toca, se isso conversa com você em algum lugar, só vem. Não queira entender, meu bem. Porque se entender resolvesse, a gente já tinha resolvido um monte de coisa, não é mesmo? Vai por outro caminho. Percebeu que tem alguma coisa? Só vai. Vai e se dê a permissão de experimentar novos caminhos, tá bom? Então, bom dia de ser você para vocês. Eu continuo aqui, daqui a pouco tenho mais atendimentos. Ai, como pode melhorar ainda mais? Beijos!